Vira a montanha, queima o pássaro. Bora para análise das cartas vermelhas agora. Que teremos aí bastante coisa. Vamos começar com o encantamento. Tudo será 5 manas. Toda vez que um ou mais marcadores em uma permanente ou um jogador, o tudo será 1 dá aquela quantidade de dano ao oponente alvo, criatura ou planeswalker que um oponente controla. Bem, para uma Meizika, que já vai estar trabalhando ali com os PWs, pode ser bem interessante. A mecânica de proliferar normalmente está vinculada ao Simic, né? Então a gente não vai ter muito interesse. Só que o vermelho ele interage com muito marcador de artefato, principalmente o marcador +1/+1 e marcador de carga. Então, talvez para esse tipo de deck, essa carta pode ser muito, muito relevante. Despertar o Adormecido. 4 manas, ganha o controle da criatura alvo até o final do turno. Desvira a criatura, ela ganha ímpeto. Se ela estiver equipada, você pode destruir o equipamento. Ao tomar as rédeas da coleção, teve um power creep ali, um downgrade por ser 4 manas. Destruir o artefato, o equipamento não me parece ser tão relevante. Podia destruir as auras também. Mas, tá aí, é o que tem pra hoje. Gravadora de Axiomas. 2 manas, 1/3, gravadora de Axiomas entra no campo de batalha com 2 marcadores de óleo. Remove o marcador de óleo, faz um loot. Book. Punho Batedor Farpado. 2 manas, por Mirrodin, a criatura ganha +1/-1. Triste, hein? Aspirante da Lâmina Enchartada, 3 manas, 2/3, ameaçar. As mágicas de equipamento que você conjura custam 1 a menos, as habilidades ativadas de equipamento custam 1 a menos se forem dar alvo nela. Se você tiver no teu selado aí com uma shell de bastante equipamento, ela pode ser relevante. No Commander, essa redução de custo de equipamento, principalmente para os boros equipamentos, pode ser relevante. Saiu muito desses dois mundos, não vai fazer muita coisa não. Escalada Flamejante. 2 manas, a criatura alvo recebe +3/+1 até o final do turno. Exile o card do topo do seu Grimório. Até o final do próximo turno você pode jogar aquele card. Dropa pluma. Maroto da Cacofonia. Toda vez que Maroto causa dano de combate a um jogador, você pode sacrificá-lo. Se fizer isso, prolifere. Quando Maroto morre, ele causa dano ao alvo igual ao poder dele. Te falar que o Krenko gostou. Uma mana não é um Goblin ruim pro Krenko. Dificilmente ele vai querer proliferar, talvez para subir a... Se ele estiver ali numa situação que ele tá travado ali com a busca do Senhor dos Goblins, né? Querendo subir. Mas poder sacrificar para dar o dano do poder no bicho, no oponente, pode ser significante ali você matar esse Goblin e dar 4 ou 5 de dano ali e finalizar o jogo. E é qualquer alvo pode matar uma criatura ali, pode remover uma coisinha ali que esteja chato e tal, beleza? Vamos seguir agora. Arruaceiro Imprevisível. 6 manas, 4/4, começou ruim. Esta mágica custa 3 a menos para ser conjurada se você tiver 9 ou mais cards no seu cemitério. É bem fácil ter 9 ou mais cards no cemitério, fora do pré-release. Voar. Quando entra no campo de batalha, exile 3 cards aleatórios do seu cemitério. Escolha um card de não criatura, não terreno dentre eles. Copie. Você pode conjurar uma cópia sem pagar o custo de mana. É bom. Não acho que vai ser nenhum espetáculo, mas recupera recurso do Grave. Provavelmente você vai fazer ele por 3 manas. Corja Chaminé. 4 manas, 3/3, ímpeto. Quando entra no campo de batalha, cria uma ficha de Goblin Vermelho Flexiano. Book.
Reservatório borbulhante. Artefato, uma mana vermelha. No início da sua manutenção, coloque um marcador de óleo em outro artefato ou outra criatura não ficha que você controla. Paga 2, cria uma ficha de Goblin. Ative somente se um marcador de óleo tiver sido removido de uma permanente que você controla nesse turno. Ou se uma permanente com um marcador de óleo tiver sido colocado. Não sei, e esse eu não sou muito capaz de opinar não. Talvez de jogo, talvez não. Me parece mais útil para você colocar marcador de óleo em coisas que você vai precisando crescer do que conseguir fazer esse token. Mas quem sabe esteja muito fácil de tirar o marcador de óleo e você consegue tá fazendo aí esse tokenzinho todo turno. Planadoras ao Delta, 5 manas por Mirrodin. A criatura equipada recebe mais 2 fly e ímpeto. O 5 manas, uma criatura 4/4 fly e ímpeto é uma bomba interessante. E se ela morrer, você poder dar esse mais 2 e fly e ímpeto para outra criatura pode ser interessante. Pro teu selado, bem interessante. Saiu do selado, duvido muito que veja algum jogo. Estompinha Exuberante, uma mana 0/1, Goblin Guerreiro, atropelar, ele recebe +1/+0 para cada marcador de óleo nele. Quando ele entra no campo de batalha e toda vez que outra criatura ou outro artefato que você controla for colocado no cemitério vindo do campo de batalha, coloque um marcador de óleo nele. Bem legal pro Krenko. Bem legal pro Krenko mesmo. Fora do Krenko, aquele que a gente falou, que a gente tava falando da Shell de Aristocrata, pode ser bem relevante, só que morre fácil, né? Porque ele só cresce a porrada, não cresce o campo. O Centurião no Malha Forja, 3 manas, 3/2. Toda vez que outra criatura ou outro artefato que você controla for colocado no cemitério vindo do campo de batalha, coloca um marcador de óleo nele. Toda vez que ele ataca, você pode remover 2 marcadores de óleo. Quando fizer isso, a criatura alvo não pode ser bloqueada nesse turno. No pré, ele pode dar imbloqueável para tua bomba, pode ser bem interessante. Saiu do selado. Esquece. Livre da carne. Uma mana, a criatura recebe +2/+2 até o final do turno, coloca 2 marcadores de óleo nela. É uma forma de colocar marcador de óleo bem fácil. +2/+2 pra pluma não é ruim. Se tiver algum jeito de fazer alguma coisa pra você fazer com esse marcador de óleo, com certeza vai ser bem útil. Fora isso, é um trickzinho de combate. Saiu dessas instâncias aí. Book. Castigadora da Fornalha. 3 manas, 3/3, ameaçar. Já tá num corpo legal pro teu selado. No início de na manutenção de cada jogador, Castigadora causa 2 de dano àquele jogador, a menos que ele controle 2 ou mais terrenos básicos. No selado, o cara com certeza vai ter esses terrenos básicos. Saiu do selado, onde ele talvez seria útil. É um efeito muito pouco pro preço de mana. Andarilho da Fornalha. Andarilho da Fornalha entra no campo de batalha com 2 marcadores de óleo. Remova o marcador de óleo dele. A criatura alvo que você controla ganha ímpeto até o final do turno. Putz, é que 5 manas é pesado. Ele podia ter um corpo menor e você poder fazer ele todo momento. Demolição animada. Uma mana destrói artefato alvo. Se você controlava aquele artefato, crie 3 fichas de criatura Goblin. Eu vou te falar que eu acho que o Krenko tem interesse nisso. Não acho que mais nenhum outro deck vá querer uma coisa dessa. Apesar que uma mana... Lembra que no teu selado, todas as cartas que você abriu, elas são teu side deck. Se você, por um acaso, pegar alguém que pegou um desses artefatos muito bons, talvez valha a pena colocar ela no side.
ali pra você poder usar. Rajada Perigosa. 4 manas, feitiço, Rajada Perigosa causa 1 de dano a cada criatura que seus oponentes controlam. Aquelas criaturas não podem bloquear nesse turno. O fato dele impedir as criaturas dos seus oponentes de bloquear pode finalizar um jogo. Além dele matar aqueles pequenos tokens, né? Dar imbloqueável para todas as suas criaturas pode ser bem interessante. Ver que ele causa 1 de dano a cada criatura que os oponentes controlam. Então isso aqui no teu deck de tokens aí no Commander pode ser interessante. E no pré-release pode ser ali um finisher para você. Alabarda de Exouros. 2 manas por Mirrodin. Enquanto for seu turno, a criatura equipada tem iniciativa e atropelar. Se você precisar completar a curva no teu pré, pode estar aí, saiu do selado, isso aqui dificilmente vai ver jogo. Talho de Exouros. 1 mana, ele causa a mágica instantânea, ele causa 2 de dano à criatura alvo. Se aquela criatura tem tóxico, ele causa 4 em vez disso. A remoção do vermelho, você não vai ter coisa muito melhor no pré pra tá usando, né? Coffee, o Fogo da Resistência. 4 manas, PW. Entra com 4 marcadores. Mais 2, ele sobe buscando uma montanha básica e coloca na mão, depois embaralha. Bem, não é a melhor habilidade do mundo, mas a Liliana que faz isso pra Pântano vê bastante aí no espaço no Commander. Então talvez seja interessante. E pro Commander a gente sempre lembra que isso daí é garantia de trigar um Valakut todo turno, né? -3. Ele causa a criatura alvo uma quantidade de dano igual ao número de montanhas que você controla. O -3 é uma remoção bem removedora. É uma pena só dar a criatura. Mas lembra que... Olha só que interação que ele faz com aquela criatura branca. Que o dano que ela toma, ela pode redirecionar o dano. Então imagina que você tem um -3, causa dano... Causa o número de montanhas que você tem de dano no jogador, pode ser bem interessante nessa interação aí. -7, você recebe o emblema toda vez que uma montanha entra no campo do seu total, causa 4 de dano. O -7 ele faz um super Valakut aí. Você já tava de Valakut, agora que você vai fazer ali. Lembrando que provavelmente ele sobrevive a fazer o -7, né? Ele vai entrar com 4, subir para 6, subir para 8, terceiro turno ele estoura. E isso sem falar dos proliferar aí que a gente tem bastante na coleção. Fazer esse emblema aí, se você fizer esse emblema e conseguir manter ele para buscar a montanha todo turno, é bem interessante. Gargalhante de Kuldota. 3 manas, 2/3, atropelar. Toda vez que ele ataca, ele recebe mais X mais 0 até o final do turno, sendo X o número de permanentes que você controla com marcadores de óleo. Se tiver aí na mecânica de óleo, ele pode fazer uma diferença. Saiu da mecânica de óleo, dificilmente vai fazer alguma coisa. E Pauper, a gente vai ter que ver como é que vai interagir com esse óleo. Nos formatos hoje já conhecidos aí, nada acontece feijoada. Corredor Magmático. 3 manas, 3/2, ímpeto. Quando entra no campo de batalha, coloque 2 marcadores de óleo no artefato ou na criatura que você controla. No início da sua etapa final, devolve o corredor de máquina para a mão do seu dono, ao menos que você remova 2 marcadores de óleo de corredor de magma. Esse ele é bem interessante para você colocar marcador de óleo nas coisas. Porque ele é 3 manas, pode bater aqueles 3, voltar para a mão, 3 manas, coloca marcador de óleo, a gente vê já bastante coisa aí que interage com marcador de óleo.
Repreensão derretida. 5 manas, feitiço, escolha um ou ambos. Causa 5 de dano a criatura ou Planeswalker, destrói equipamento alvo. Book. Se fosse instantânea pelo menos ainda dava pra falar de fazer alguma coisa com ela. Sacrifício de Nahri. 2 manas, feitiço. Como custo adicional para conjurar, sacrifique um artefato ou uma criatura com valor X de mana. Sacrifício de Nahri causa X de pontos de dano, distribuído à sua escolha entre qualquer número de criaturas alvos. Isso aí, mais Impositor Mir. Sorte que não veio pro Pauper, hein? Se isso daí tivesse vindo pro Pauper, ia fazer um estrago no Pauper, porque o Impositor Mir é 7 manas. Agora, talvez aí pra... O que é de tanta mana que você gostaria de sacrificar? Porque eu tô pensando pro Commander... Pro Commander não vai ter alguma coisa tão grande, de tanta mana que você vai querer sacrificar. Talvez uma estrela flutuante. Talvez sacrificar uma estrela flutuante. Esse sacrifício de Nahri precisa dar uma olhada aí com as afinidades. Porque pode ser ali fazer um negócio interessante. Finalizador de Oxida. 7 manas, 7/5. Afinidade por equipamento, atropelar. Tá aí quem a gente quer sacrificar com o sacrifício da Nahri, hein? Olha, isso daí pode ser uma possibilidade pro Standard. Lembra um monte de equipamento aí que a gente viu de custo 1, 2? Pensa se baixar esses equipamentos, fazer esse bicho aí por 2, 3 manas e depois você sacrificar, bater com esse bicho, ele atropela, dá o dano. Na tua segunda main você sacrifica ele e dá mais 7 de dano no amiguinho. Ele não dá no jogador. No sacrifício de Nahri não dá no jogador, só dá em criatura. Triste. Esquece tudo que eu falei, aí... Lê a carta, nerfa a carta, né? Salva Rebelde. 3 manas, afinidade por equipamento, causa 5 de dano à criatura ou Planeswalker. Aquela permanente perde destrutível até o final do turno. Remoção boa pro teu pré-release. Mesmo sem nenhum equipamento, pagar 3 manas dá 5 de dano não é ruim, tá? Saiu do pré-release e... Você não quer essa carta, não. Crepúsculo do Sol Vermelho. X manas genéricas, 2 vermelhas. Destrói até X artefatos alvos. Se X for igual ou superior a 5 para cada artefato destruído dessa forma, cria uma ficha que seja cópia daquele artefato. As fichas ganham um ímpeto, exile no início da próxima etapa final. Vejo jogando alguns commanders, mas fora isso, no teu selado, você não quer isso porque você não vai ter artefato para destruir, tá? Ao menos, lembra o negócio que eu falei do side e tal, ele tem uma possibilidade de side ali pro teu. Se tiver algum oponente aí que abrir um monte de equipamento. Mas acho que isso daí vai ser só um estraga booster mesmo. Guardião Celeste da Resistência. 5 manas. Ameaçar alcance. 5/5. Tua bomba do selado. O fato dele ter alcance é bem relevante no selado, tá? A gente já viu quase metade da coleção. Não tem bicho 5 fly não, hein? Maroto da Serra. 1 mana, 1/1, ímpeto. Toda vez que você conjura uma mágica de não criatura, coloque um marcador de óleo nele. Vira, remove o marcador de óleo, ele causa 1 ponto de dano a cada oponente. Se tiver como o Lolo de ficar desvirando ele, pode ser interessante. Atirador de Fragmentos. 2 manas, 2/2. Quando entra no campo de batalha, você pode sacrificar uma criatura. Se fizer isso, destrói o artefato alvo que o oponente controla. Book. Slowbad, o Goblin de Ferro. 3 manas, 3/3. Vira, sacrifica um artefato, adicione uma quantidade de mana
igual ao valor de mana do artefato sacrificado. Gaste essa mana somente para conjurar mágicas de artefato ou ativar a habilidade de artefatos. Ah, ele é lendário, pera. O fato dele ser lendário é bem relevante. Aí ele mexe as coisas. Talvez dê pra criar um deck em volta dele que você vai ter artefatos que você quer ficar destruindo pra gerar essas manas e gerar mais valor quando ele sai de campo. Então ele dá pra montar um deckzinho ali diferente com ele. Solfim, Domina do Pandemônio. 4 manas, 5/4. Ela é aquele do ciclo de horror. Provavelmente vai ser boa. Se uma fonte que você controla causaria dano não combate a um oponente, ou uma permanente que um oponente controla, em vez disso, ela causa o dobro daquela quantidade de dano. Aquele jogador ou aquela permanente. Te falar que eu gostei bastante dela, hein? Esse comandante aqui, ele é um comandante bem legal de magiquinha, né? Que você faz as mágicas pequenininhas pra dar 2 de dano e tal. E ele é Rakdos e 5 manas. E quando ele é removido você fica bem chateado. Talvez ela seja assim, só entrar no lugar dele, tirar as mágicas pretas e ser feliz. Frisão das possibilidades. Eu acho que é reprint. Como adicional para conjurar esse card, você descarta um card e compre 2 cards. O draw select do vermelho de sempre. Não tem muito o que falar. Ungidor de Urabrask. 4 manas, 4/2. Quando entra no campo de batalha, ele causa X pontos de dano a qualquer alvo, sendo X o número de permanentes que você controla com marcador de óleo. Pode ser bom ali, dependendo de como tiver o negócio, seus marcadores de óleo. Ele ativa a habilidade dele no ETB, então como a gente viu que já tem uns blinks, talvez possa ali conseguir causar várias vezes o dano, seja interessante. Forja do Urabraska. 3 manas no início do combate do seu turno, coloque um marcador de óleo na forja. Em seguida, cria uma ficha de criatura ferexiano vermelho X/1 com atropelar e ímpeto, sendo X o número de marcadores de óleo. Sacrifique ela no final do turno. Interessante. Interessante porque 3 manas você já vai fazer um bicho 1 com atropelar, depois no próximo turno ela vai fazer o bicho 2/2, 3/3, e isso sem contar as interações aí que a gente viu de marcador de óleo, e o vermelho foi o que coloca marcadores de óleo mais fácil até agora nas outras permanentes. E sem contar proliferar, né? Pode ser interessante ali, tanto pro pré quanto pro deck de aristocrata que a gente falou, quanto pra você no teu commander ali, que você já faz tokens, pode ser interessante. Fuginista Vingativo. 1 mana vermelha. Toda vez que você conjurar uma mágica não de criatura, coloca um marcador de óleo nele. Paga 6 mais uma vermelha. Você descarta sua mão e depois compra 4 cards. Essa habilidade custa 1 a menos para cada marcador de óleo. Ótimo draw. Ótimo draw. Vou falar que esse aí é um que dá pra ficar de olho nele. Ó, ele tá R$10. Se você tiver qualquer deck de Spellslinger, qualquer deck que você dropa tua mão inteira, essas coisas, ele pode facilmente encher tua mão de volta, tá? Ataque voltaico. 3 manas, causa 3 pontos de dano a qualquer alvo, prolifere. Esse proliferar não me parece valer as 3 manas. Na verdade 2 manas, né? Porque uma mana do raio, 2 manas para proliferar. Não sei. Divisor Vulshock. Por Mirrodin, 4 manas para fazer um bicho 4/2. Nem pro Pauper isso aí serve. Terminamos aqui as vermelhas. A gente vai dar uma pausinha agora e a gente já volta pro verde.